família Fordedes, os quatro pais, estamos com mais um episódio aqui, fantástico para você, mãe, pai, criança, vovó e toda a família, sejam bem-vindos, tá? E hoje um assunto muito importante, acidente, quedas, olha, tudo que pode acontecer, como prevenir, e para tanto estamos recebendo hoje o Igor Fernandes, o Igão, bombeiro civil, socorrista, e olha, tem tantas qualificações que eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast Fordedes, Igão. Beleza, obrigado. Bom, deixa eu falar rapidinho sobre mim, né? Sou bombeiro civil, formado há bastante tempo, uns 10, 12 anos, bombeiro industrial. Me especializei a parte de resgate. Eu sempre falo que eu gosto de estar onde as pessoas não gostariam de estar. Então, me especializei na parte de resgate em espaço confinado, resgate em altura, acesso a corda, sabe aquele local difícil? Onde eu me especializei. E dali eu fui buscando capacitações, como socorrista, enfermagem, e eu fui agregando. Sou técnico de segurança também, faço parte de um grupo de empresas, um grupo de profissionais, tá? Voltado à segurança e à saúde. Hoje o nosso objetivo é levar conhecimento às pessoas, a parte de treinamento, né? E a gente tem um ponto principal que é ministrar treinamentos, habilitar professores no acidente dentro da escola. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente habilita esse professor? Então nosso grupo de profissionais está habilitado para isso. Então esse é o Igor, um cara que viu uma necessidade de estar buscando uma melhoria, e dentro dessa melhoria a gente começou a levar conhecimento, que eu acho que o objetivo de todo mundo é ajudar ao próximo, né? Eu tenho filhos, 2, eu falo que são os meus bebês, mas uma tem 20, outra tem 18, mas precisa levar conhecimento para os nossos professores. Isso é bem legal, Igão. E até agora não veio um convidado que me bateu, né? Eu tenho 4 meninas e, como você falou na parte de capacitação na escola e treinamento, eu quero saber o que você leva para a escola, na capacitação dos professores, para esse tipo de resgate. Você tem um manual? Você leva algo parecido? Muito boa a sua pergunta. Vamos lá. A gente não nasceu com manual, né? A gente não saiu. Você é pai de 4, então você não viu lá a página 35 como cuidar de 4 pessoas com cabeças diferentes. Eu tenho 2. Então a gente não nasceu com manual. E a sua pergunta é bem interessante, porque assim, a história começou mais ou menos do seguinte cenário. Houve uma criança em Campinas, Lucas. Lucas foi uma criança que sofria de uma patologia, o autismo, e ele, uma criança super alegre, super desenvolvida pra frente, e ele, assim como qualquer criança, ele estudava numa escola, e essa escola, como qualquer escola, ele tinha seu momento de recreação. Só dando uma resumida, tá? Lucas saiu da casa dele, a mãe levou ele pra escola, imagina só a cena, eu sempre falo para meus professores isso. Você entregar uma criança sorrindo, alegre para um passeio de escola. E aí, só que o que aconteceu? Nesse passeio de escola, o Lucas acabou se engasgando na hora de alimentação, ele se engasgou. Uau. Por ser uma criança que tem uma patologia específica, ele não tem a mesma habilidade, ou ele não tem o mesmo comportamento de preciso de ajuda. Ele não tem isso. Então ele sofreu aquilo sozinho. Bem introvertido. Exato. Então ele sofreu isso. Então ele ficou introvertido ali, sofrendo sozinho. Só que aí nenhuma das professoras... Isso até me arrepia. 10 anos trabalho com resgate e socorros, e aí vem essas histórias, eu até me arrepio de contar. E todas as vezes eu conto a mesma história e todas as vezes a mesma reação. Só que nenhum dos professores e nenhuma das pessoas que estavam ali cuidando, tutores daquelas crianças, conseguiram desengasgar o Lucas. Aí o Lucas veio para ter uma parada cardiorrespiratória. Puxa. Foi pro hospital, lutou por alguns dias ali e evoluiu, veio a óbito. Puxa, a partir de então, a Alessandra, a mãe dele, ela teve um case assim, fora da curva. A mulher foi espetacular. O que ela fez?
ela pegou e falou, em vez de eu entrar com processo e todo aquilo que todo mundo costuma fazer... Uma burocracia danada. Exato. Vai trazer o Lucas de volta? Não. Ela pegou e investiu... Gera mais sofrimento, né? Muito mais. Sofrimento. Ela investiu Em ajudar o próximo. Então ela correu atrás de conhecimento, conseguiu uma lei municipal em Campinas, isso foi em 2017 para 2018. Conseguiu que isso fosse muito bem aceito, voltou-se ali para a mesa diretora novamente, conseguiu que essa lei subisse para estadual. Em 2018, o Michel Temer, na época presidente, sancionou uma lei federal que deu a obrigatoriedade que todas as escolas, locais onde tem reunião de pessoas, alguém tenha conhecimento de primeiros socorros. Isso me dá força para levar para as escolas. Porque Mas você leva o material didático, tudo, dá Sim, um curso sim, com os professores e tudo. Deixa eu explicar como que é a nossa dinâmica. Legal. Nesses anos de profissão, eu aprendi que o menos é mais. Eu aprendi que se eu não tiver uma abordagem interessante, fica só mais um treinamento de primeiros socorros. Então, sim, a gente leva. A nossa equipe ela é habilitada e capacitada. Nós levamos boneco, nós levamos alguns bebês, nós levamos o equipamento de manobra de desengasgo. A gente leva alguns depoimentos de algumas pessoas que já sofreram, por exemplo, a região que eu trabalho é uma região bem carente. Tá? A gente está muito ali pela região, a gente está trabalhando bastante pela região da Zona Leste de São Paulo. Então ali a gente tem muito relato de acidentes e eu levo essas experiências. E a coisa que eu mais tento fazer dentro dessa rotina é humanizar esse primeiro atendimento. Isso é muito legal. E assim, dentro tanto das escolas, né, que a gente estava falando, mas isso para um pai, para uma mãe, é bom saber o básico, pelo menos ter uma noção de primeiros socorros? Vamos interpretar da seguinte forma. É fundamental que isso deveria ser material didático. Eu acho que os nossos filhos deveriam ver isso lá na sua formação. Sim. Coisa básica, tá? Mas o que a gente entende? Se eu estou aqui na minha mesa de almoço com o meu filho de 2 anos, 3 anos, e numa distração ele se engasga, é interessante que eu saiba dar os primeiros atendimentos, ou no caso, o primeiro socorro, até a chegada de um especializado, caso seja necessário. Porque hoje... SAMU, um bombeiro. Exatamente. Ou até receber uma orientação por telefone, né? Eu fico desesperado, sento e choro. Eu acho que às vezes os primeiros minutos após um incidente podem ser cruciais para o desenrolar do caso. Sim, sim. Né? Então aquilo, é um engasgo. Então talvez um primeiro minuto ali que ele tem uma restrição à oxigenação pode ser o que vai impactar e desencadear. Perfeito. Eu levo mais ou menos assim. Vamos trazer para nossa realidade? Quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? Quanto tempo você aguenta ficar hoje ali não chega com um dor? minuto, viu? Exato. Então, tem um bombeiro, um resgate, um socorrista, um SAMU, não dá tempo. Não dá tempo. Então, você entende que isso é interessante que todos saibam fazer manobras simples. Por isso que eu tento desmistificar aquele complexo treinamento. Eu sempre falo que a palavra é um pouco preconceituosa e eu inicio todo o treinamento dizendo o seguinte: vamos bater um papo sobre acidente? Vamos bater um papo? Se a criança cair, se machucar, o que a gente faz? O que você vai fazer? Baseado nisso, vamos dar um exemplo aí prático de acidentes domésticos, né? Que pode acontecer assim dentro do lar, dentro das escolas, que seja incomum aí, o mais comum de acontecer. O que você pode dar um exemplo para nós aí? Bom, vamos ver a faixa etária dessa criança, né? O que é mais comum? A criança, quando ela está iniciando a sua independência, onde ela tem ali a necessidade de tocar, de pegar alguma coisa, de sentir tudo aquilo que está em volta, começa a andar. Primeiro ele começa a querer andar, né? Então ele começa a ter a disciplina de pegar nas coisas e se apoiar para andar. Então a gente tem alguma coisa muito em paralelo. Primeira coisa, não vou classificar como ordem, mas vamos lá. Uma das coisas que mais acontece é a queda. Então, Um acidente por queda. Sempre, né? A criança tá ali tateando entre uma cadeira e outra, perde equilíbrio,
e cai. Você quer ver uma situação que aconteceu em uma das unidades a qual nós ministramos treinamentos? Quando você tem uma queda expressiva, isso pode ter alguns danos na parte cerebral. Coisa simples, uma hemorragia isquêmica, aquela que o sangue fica lá dentro, um leve inchaço no cérebro. Então, as pessoas acabam não se atentando a detalhes, e aí aquela criança fica um pouquinho sonolenta, você põe pra dormir. Olha o que aconteceu numa escola esse ano, foi esse ano, acho que meio do ano. Uma das professoras, ela estava em atrito com outra professora, tá? E uma criança, no intervalo, acabou caindo, bateu a cabeça, fez ali um leve hematoma e já era hora do sono. O que aconteceu? A criança foi para o seu horário de descanso e colocaram para dormir. A criança evoluiu pro óbito, dormindo. Nossa, eu sempre escutei isso, que caiu, bateu a cabeça, você nunca pode deixar uma criança ir dormir. Mas vem cá, por quê? Minha mãe sempre dizia isso. Então, por quê? Começa aquela cultura, aquela lenda, a sonolência, mas é um comportamento normal. E eu vou dizer, eu com a minha filha de 2 anos, um dia que ela teve uma queda pesada, bateu a cabeça, precisou de levar 2 pontos, é aquilo, ela estava tão exaurida, tão nervosa, ela apagou de sono. Começou a chorar. E eu sabendo disso, né, porque é lenda urbana, é recado de mãe, que às vezes é muito exigente. Acontece muito. Né? E aí aquilo, minha filha dormia, eu falei, e agora o que eu faço? Né? Então, Igor, gerou essa preocupação. Mas deixa eu só abrir um gancho aqui, desculpa. Mas sabe por que é legal isso? Que eu falo pro pessoal, vamos tirar o treinamento, vamos bater um papo? Eu preciso entender o porquê que não posso deixar dormir. Eu sempre falo para as professoras o seguinte, vamos assistir as reações daquela criança, vamos ver se o estímulo verbal dela ainda está aflorado, se a fala dela ainda está adequada, não está pastosa. Vamos ver se ela tem, a gente chama de síndrome de Se ela dorme, Cincinnati. você deixa de monitorar, Exatamente. Então é por isso que a gente fala. Igor, é uma outra pergunta, que eu tinha muita preocupação quando as meninas eram pequenas. Eu tenho 2 meninas, né? O pai e a mãe, eles estão exauridos, né? Passam a noite inteira, às vezes, em claro e tal. E tinha situações que eu me pegava dormindo com a criança. Uhum. Esse tipo de situação, qual que é o risco que tem de dormir, tá segurando dormir com a criança? Já pegou algum caso assim? O pai tá ali. Tá ali. Extremamente E outra cansado. coisa, Criança o pai e a mãe colocarem a criança para dormir na cama. E a criança é pequenininha e dormir junto com os pais. Olha, eu sempre falo que uma coisa é você ter toda aquela parte técnica que os especialistas dizem e o que eu tenho dentro da minha A casa. prática, Sim, né? é A prática prática. não é. É uma uma coisa. distância muito grande. Mas há sim riscos, tá? Há riscos. Dependendo da exaustão da mãe, após amamentar, o alimento líquido ainda não se assentou no estômago. Sim. Porque se você colocar água num copo, você vai ver que sai bolha, não sai? Então essas bolhas, pode ser que o leite ele coagula muito rápido, ele ainda fica entre a bolha dentro do estômago e uma parte de leite. Pode ser que na hora do aconchego ali, ela se acomode, essa bolha de ar sai e a criança, o famoso Regurgita, gorfou. né? Gorfou. E ela pode o quê? Engasgar. Outra coisa muito comum que pode acontecer, que todo mundo relata, é o próprio cansaço da mãe na parte de amamentação, ela pode sufocar a criança. E entre outras coisas, nosso peso, a nossa massa corporal dobrou em cima de uma perninha de uma criança, você pode lesionar. Se for um bebê, Entendeu? né? Ia Então ser tem uma criança diversas mais... coisas. mais que pode frágil. Dá um acontecer. esmagamento ali. Dá. E a Além- queda da própria em Isso cima que eu da ia cama, né? perguntar, Tá em pode cima ter uma da cama queda dos também, pais, né? Mas pode ter aí uma normalmente cama. os pais são ligeiros. Os pais colocam a mãe de um lado, mãe do outro, a criança no meio, o cachorro fazendo a retaguarda aqui. E ainda o travesseiro no chão. Ô, Igor, você Fantástico, comentou no início da escola, nas escolas que elas têm equipamentos, às vezes tem que ter algum equipamento lá para primeiros socorros, né? É recomendável isso na casa, né? Os pais, o pai, mãe, ter Qual algum... que seria uma caixinha de qual que primeiro seria de socorro? primeiro O que ele socorros deveria ali? ter ali? Cara, essa pergunta é difícil, tá? Vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, meu sonho é ter uma Ferrari. Mas se eu não souber usar a Ferrari, ela vai ficar guardada lá. Aí ela vai vencer a bateria, vencer o pneu, Exatamente. entendeu? Então, o nosso próprio governo criou, na época, vocês lembram disso, do kit primeiros socorros. Pra andar Depois no carro, foi né? extinto. Andar dentro no do carro, é é. verdade. Nós tínhamos, e depois foi extinto por quê? Não tinha pessoas habilitadas a fazer.
O que eu indico? Vamos primeiro para nossa casa. O básico. O que é o básico? Um equipamento de aferir a temperatura corporal, um band-aid, um material que você pode fazer uma asepsia. Uma coisa simples. Porque se eu tenho algo um pouco mais, digamos o que, um pouco mais agressiva, eu preciso levar para um especialista. Uma certa abordagem, um médico, ele me falou o seguinte: na abordagem, nós fomos atender uma pessoa e eu falei, olha, eu acho que não fraturou. O médico foi muito categórico comigo, educado, mas daquele jeito. Você tem olho de raio-x para ver por dentro da pele? Não, lógico que não. Entendeu? Então, a gente cuida no que o visual nos oferece e depois a gente leva para o especialista. Nas escolas, é o mesmo processo. Qual que é o grande problema da escola? As pessoas entendem como custo. Mas eu quero só trazer uma reflexão aqui, para nós que temos filhos nas escolas. Eu sempre falo para as professoras o seguinte: qual que é o maior bem de uma mãe? É o filho. É o filho. Eu pego esse bem mais precioso e entrego na mão de uma pessoa estranha. Quem que é? A professora. Sim. Então, o cuidado da professora, escola, instituição, tem que ser redobrado. Eu não sei se essa criança tem uma alergia. Eu não sei se essa criança sofre de alguma síndrome. Então, o quanto menos eu ofertar para esse cenário, pode ser que eu possa assegurar a saúde e a integridade dessa criança. Então, procedimentos básicos. Quais são? Material para asepsia, um band-aid, tá? Algo que você possa ali, uma luva, questões de fluidos corporais. A gente fala muito sobre criança que sofre de convulsão, principalmente no estado febril. Então, o que eu indicaria é que tivesse coisas básicas. Quando eu preciso algo maior, mais especializado, eu chamo o SAMU. E aí deixar de Chama o SAMU. observação. Sabe uma coisa que eu fico com uma preocupação muito grande? É queimadura, cara. Queimadura, eu acho que seria um ponto importante. Olha, assim, é um ponto... É lenda aquele. Queimou a mão, passa a mão no cabelo. Passa a mão no cabelo. O Passa- que se deve Cara, fazer olha, quando tem uma lenha. queimadura, viu? Passa de dente, creme dental. O que se deve fazer, Igor, quando tem Olha, uma vamos queimadura? lá. Hoje a gente trabalha bastante quando ministramos... Pasta de dente. Coisa da avó, né? Hoje a gente trabalha muito quando nós ministramos brigada de incêndio em condomínio. Qual que é o maior problema? Um prédio pegar fogo ou ter um acidente doméstico, no caso uma queimadura? Então a gente começa a trabalhar bastante qual que é a necessidade do cliente. Quando falamos de queimadura, eu sempre falo pro pessoal, queimadura ela é muito complexa. Nunca subestimem uma queimadura. Hoje ela pode começar com vermelhidão, primeiro grau, em 12, 24 horas ela vira para um segundo grau. Uma queimadura por óleo, uma queimadura por produto químico. Então, o que é interessante? Eu sempre falo assim, vamos assistir as reações para tomar as decisões. Primeira coisa, quente. Tudo que é quente precisa ser resfriado. Então, água corrente de baixa pressão. Importantíssimo isso. Mas não dá tempo, Igor. Dá. Eu fico desesperado, já jogo Só que debaixo. dá o cenário, depende do cenário. A gente tá falando de quantos % de queimadura? Entendi. Entendeu? Porque uma coisa é uma criança pegar um ferro quente da mãe. Sim. Uma coisa é a criança mexer hoje, a gente com essa modernização, os cookies eles são por indução. Sim. Então, uma coisa é você ter... Outra coisa é uma pessoa tomar um banho de óleo. De óleo. Aí é diferente. Então, é isso que a gente precisa. Você diz diferente porque A gravidade é maior. ela pode ser mais extensa. Perfeita, a profundidade. Por isso que nós dividimos em grau. Queimadura de primeiro grau, aquele vermelhidão. Queimadura de segundo grau, já começa a trazer bolha. Queimadura de terceiro, então ela vai pegando uma profundidade e você vai tendo uma lesão maior na pele. Se eu tenho uma queimadura de terceiro para quarto, eu não posso jogar água. Olha. Porque ali Eu não sabia disso. a pele está se Mas dissolvendo. e como é que detecta se é terceiro ou quarto ali? O pai e a mãe que não A estão gente- ali não sabem. muito bom. exatamente. A gente começa da seguinte forma. Primeiro, é pequeno. Pequeno é coisa leve. Vermelhidão. Vermelhidão e dor. Água sem ser
Água então- corrente, Água tá? corrente. Porque já está quente, Perfeito. tá? Água corrente sem ser com pressão. Tá. Por que pressão? Quando a gente injeta a pressão, eu posso ter uma pressão nessa pele e essa pele começa a descamar. Camada. Entendi. Perfeito. Então seria mais ou menos debaixo Vai da torneira. Debaixo da torneira, perfeito. Torneira, Boa. chuveirinho ali, coisa simples, mas no mínimo 10 minutos. Óleo, Queimadura pasta de de dente não serve. Não resolve. Vamos desmistificar? Exato. Pasta de dente, ela foi projetada para quê? Matar bactérias. Sim. E esfolar o nosso dente, porque ele tem uma química para dar o clareamento. Se ele tem toda essa química, eu não vou entrar com uma segunda química ali dentro? É. Posso piorar a temperatura? Outra coisa importante, preciso deixar muito claro. Queimadura de primeiro e segundo grau, ela gera muita dor. Porque ela não atingiu os sensores da nossa pele. Que a gente tem pele divididas em camadas, Sim. certo? Ela não atingiu os nossos sensores. Quando tem uma temperatura de terceiro grau, ela danificou esses sensores. Quando ela danifica, eu não tenho mais nenhuma reação do cérebro para aquele local. Você não sente Eu mais não dor? sinto dor. Nada? Não vou sentir dor. Aí eu vou na babosa, eu vou no óleo, eu vou na pomadinha, porque eu não tô sentindo dor. Mas na realidade. Mas na realidade tá. está sendo agredido com esse material. Quando chega no hospital, muitas das vezes essa infecção e esse oxidante que o corpo está mandando para esse ponto, a anestesia não pega. E eu tenho que fazer como? A sangue frio. Toda a retirada desse material. E E agora- a gente tem a borra de café, a gente tem o açúcar. Cabelo, vamos passar a mão no próprio cabelo. Água gelada também. Choque térmico. Choque térmico. Choque térmico. Não pode. Não pode. Não Olha pode. aí Não que pode. interessante. Café, açúcar, isso é mito. Isso é mito. Mitaço, mito mesmo. Ô, vó, E deixa ela Olá, hein, vó? submersa? Depende. Depende. Depende muito. É aquilo que eu sempre falo. Depende da agressividade da queimadura. Se eu deixar submersa, eu vou fazer o acúmulo de água. O nosso próprio organismo vai eliminar essa água, que vem a bolha. e fica saindo aquele líquido. Exato, são glóbulos brancos que tá mandando aquilo embora. Então, se eu tenho uma dilaceração na pele pela queimadura, pela extensão, dilatação, eu tenho microfissuras. Aí isso vai introduzir água. E a nossa água não é limpa. Por que eu tenho filtro em casa? Sim. A nossa água não é limpa. Tá? Então, isso é interessante. Dica importante: não cubram queimadura com tecidos que soltam felpas, algodão, gases. Por quê? Gruda. Porque quando ela chegar no hospital, vai estar seco. Vai grudar, é pra E aí, ó, tirar. Agora, soro pode. Se tiver soro. Soro em casa, fisiológico sim. é ótimo, porque Então, você hidrata a pele. Essa, Igão, é primeiro grau. Segundo grau, Bolha. bolha. E aí? Mesma Estoura a forma? bolha? Como que é? Estoura a a bolha? Não. Tarará. Sim. Não Não? estoura a bolha. Por que eu não posso estourar essa bolha? Essa bolha, ela tá sendo uma camada protetora para que todos esses fungos, bactérias e outras coisas que está no ar não entrem e causem nenhum tipo de infecção. Agora, mas por que no hospital eles estouram? Porque no hospital ele tem um processo esterilizado e tem ali as suas próprias medicações. Tá? Entendi. Entendeu? Por isso não estourem as Eu sempre bolhas. estourei. E aí, Ô, vó, esse é o de segundo novo, grau. hein? O segundo é o De novo, terceiro vó. e quarto. Pelo amor de Deus. Olha, o quarto já tem nível já é um hospitalar. nível, já é um nível muito hospitalar, muito grave, onde você tem perca de tecido, né, necrose mesmo, amputação. E terceiro grau, quando você já começa a perder. Você sabe quando sensibilidade. Você começa a perder carne. Tá. Carne, você começa a Mas a qualquer sensibilidade que você falou é no terceiro grau também, né? Que a Também. pessoa passa assim, ó, pega, não, mas não tá doendo, não tá Ó, ardendo. você Aí quer ver uma cena que você vai se familiarizar? Sabe quando você vê na internet aquelas explosões que tem, que o pessoal sai em chama, depois ele fica a roupa toda queimada, sentado e alguém tentando abordar ele e ele não grita? Já vi. Além dele estar no pico de estresse elevado, Tá. o corpo tá mandando um monte de enzimas pro corpo dele para anestesiar e muitas delas foram danificadas. Ele vai sentir dor, como o vovó dizia, quando o sangue esfriar. Aí que vem a dor. Isso é Caramba. interessante. E qual é a importância na prevenção dos acidentes domésticos, Igão? A gente, nossa grande maioria aqui, pais de anos 70, crianças dos anos 70, 80, né? A gente andava no banco da frente do carro, a gente não tinha cadeirinha, o berço era pintado com tinta de chumbo. Chiqueirinho. Chiqueirinho Hoje, do Fusca. Chiqueirinho eu do quando tive Fusca. filho, a primeira preocupação, cara, pô. óbvio, coloca a rede em tudo. Aí começou a andar, trava a porta, trava a gaveta.
Né? Então, o que mais que a gente pode fazer Protetor para nada de quina, pontudo. protetor de quina, O que a né? gente pode Protetor fazer de para quina. prevenir os acidentes Mas em eu vou te casa? falar uma coisa que é bem interessante. Primeiro filho, a gente faz tudo isso. Segundo filho, Foi assim, terceiro E o quarto? e o quarto. O Ele quarto? se vira. Leandro, a Fernanda começou a andar com Ele 6 é- meses. Viu, assim, filhão, queimou? Ah, pai, não é nada, é primeiro grau. Passa uma aguinha, passa uma aguinha. Passa uma, ó, pega o que a gente manual pode ali fazer da, pra da, prevenir, for, então? for 3, aí tem a for 4, né? A E aí 4. vai- Cada isso- uma tem seu Que manualzinho. legal. Essa bem pergunta ela é legal. muito interessante. A nossa vida, ela é muito corrida. As coisas hoje são muito rápidas. As coisas estão evoluindo muito rápido. Então, a gente chega... Vamos clarear mais ou menos assim. Levanto correndo para ir trabalhar, deixo a criança na escola, volto correndo para cuidar da casa. Então, nessa correria toda, pequenos detalhes fazem grandes diferenças. Vou começar por pet. Pet. Parece que não, mas pet, ele é terrível. Quem tem pet em casa gosta. Eu gosto, eu sou apaixonado por pet. Mas pet, criança e pet é a combinação perfeita para dar problema. Porque a criança corre atrás do pet, o pet corre atrás da criança. Aí o que a gente tem entre os cômodos? Quina de parede. Então, evite ali quina. Se for trabalhar nisso, é interessante. Coloca um EVA naquela quina. Quando você está com uma criancinha ali aprendendo a andar ou já andando, tá? É interessante que você não deixe produtos químicos com embalagens que você usa no seu dia a dia, como refrigerantes, garrafa de suco, porque isso pode aguçar as crianças a digerir aquele alimento, aquele objeto. Comprimido, né? Comprimidos, oxe, que loucura, tem um doce bem semelhante a um comprimido, a criança pode pensar que é um doce Ô, vó! e Não vou falar mais nada, vó. Eu falo também, quando eu era criança, eu gostava de tomar Tomar o AS comprimido? infantil. Ah, é? Porque era docinho. Aí você ficou assim, ó, ficou com problema. Depois Foi que uma vez na farmácia da mãe, lá no armário, que era trancado, mas você sabia onde ficava a Então, chave do afetou armário. aí, ó. Então eu vou te falar- eu vou te falar uma coisa bem legal. Meu Tá no AS cunhado agora, tomou essa é a AS. origem. Ó, essa é pra você que gostava de AS. Meu gostava de meu AS. cunhado tava uma dor no peito, angina, princípio de infarto, tomou 2 AS e teve 57 parada cardíaca, Caramba. tá? Afinou o sangue constantemente. Eu sempre falo, cada um tem a sua religião, eu não discuto isso, mas quando não é a hora, o cara não vai. É. Não vai. 57, meu, bicho ruim. Mas a S é bom, hein? Fala aí, Marcelão. Então, ó, outra coisa interessante, só finalizando a sua pergunta, cuidado com panela. Panela, cabo virado para fora por questão de praticidade, tá? Criança, quando vocês estão atingindo ali, hoje a gente abominou muito fritura, mas ainda existe muita fritura. Cuidado, porque quando você tá fritando, aquela gordura quente, qualquer respingo, ele vai para fora daquele raio da cozinha, do fogão, ou do cookie, né? E aí a criança tá ali, ó. E aí o pingo pode ir no olho, pode vir no rosto. Mas aconteceu com o meu irmão. Tava fervendo leite, ele pegou pra ver o que tava fervendo, virou leite fervendo no peito dele. Ó, Ele tem uma marca. Quantos no anos meio ele do peito. tinha? Tem uns 7. Não tinha mais que 7 anos. Caramba. então, esses Curiosidade. cuidados são interessantes. Por exemplo, esquentar coisa no micro-ondas. Cuidado, porque pode estar muito quente e de repente o prato estoura e a criancinha tá aqui no pé da mãe querendo fazer alguma coisa. Ferro de passar. São pequenos detalhes que a gente precisa ter um olhar diferenciado. E Então, a gente quem- muitas vezes não dá o valor Não dá. Não dá necessário. o valor. Quem né? tem filho, Entra na eu acho que rotina. tem que tomar essas precauções. Eu acho que assim, você tem que se readaptar a casa. E dentro de uma escola, de um berçário maternal, né? Essas escolas que aceitam aí desde bebês, né? Já aceitam de bebês Sim, hoje sim. em dia, né? Você pai, mãe, né? Eu acho que nós também tivemos esses cuidados, né? Será que tem ali né, uma pessoa habilitada em primeiros socorros? Será que a escola toma esse devido cuidado, né, com as nossas crianças, nosso maior patrimônio, como bem o Igão falou, né? Então, assim, são situações que até a criança poder se expressar, poder aprender, poder se defender, ela é um vulnerável, né? Ela é uma Ainda mais pessoa quando ela vulnerável, né? é muito pequena que nem fala ainda. Por isso Então, que tem que fala contratar direito, o serviço do
do Igão. Não, tem- eu e outras empresas. Eu sempre falo que isso é interessante, mas Mas agora eu vou procurar saber se tem uma lei, Tem. tem que ter um profissional capacitado. E olha, Tem. quem que dessa escola aí, não é Então, verdade? vamos lá. Capacitada, Uma passou enfermeira, pelo isso treinamento é, do tem que Igão. perguntar, eu quero lá, Não, quero não- ver. não Tá há essa certo, possibilidade. está mais que correto isso. Lei 13.722 de 2018, Lei Lucas. Lá diz muito claro em letras garrafais. É obrigatório anualmente profissionais terem habilitação, receberem capacitação. Eu sempre digo que são duas coisas bem distintas. Habilitação e certificado. Certificado não salva a criança, mas a capacitação é importante. Isso independente de qualquer empresa ter lá, dependendo do número de empregados, a NR5, a CIPA, né? NR5. Não, são duas NR5. coisas distintas. A CIPA fala sobre prevenção de acidentes. Tá, A CIPA ela é mais empresarial, tá. que hoje já está sendo incluso no ambiente escolar. Hoje, por exemplo, eu estou com um treinamento agendado para segunda-feira, onde você vai ter onde nós vamos fazer a CIPA para os professores. O que nós vamos fazer nessa escola? Nós vamos projetar um mapa de risco em todos os ambientes Pô, que da bacana, escola. hein? Quais são os riscos? Ergonômico, físico, químico, tá? Ali a gente vai fazer medições de ruídos, para que elas entendam e elas comecem a ter um olhar diferenciado para cada ambiente. Igão, pra gente, o papo tá muito legal, pra gente finalizar, mas Já? assim, tem como. Mas aí Papo você bom vai passa voltar, rápido. é O papo doido. bom passa É rápido. assim, Várias perguntinhas vai subir pra você. a gente depois, tem a né? Isis aqui, ó, que ela veio hoje no nosso podcast, que é a boneca da minha filha. Dá pra fazer uma manobra aqui prática pra A quem Isis- vai ver a gente aqui? A Isis O que que é gente boazinha, né? Boazinha, tá tranquila e ela prestou E ela não atenção em fala, tudo, ela não tá? fala. É uma piada interna que você sabe que eu tenho medo de boneco, né? O Chuck. Então, que manobra que a gente pode fazer aí para quem está nos assistindo, que seja importante em algum acidente doméstico que nós citamos aí, que você citou, falou, que acontece? Vamos trazer para o engasgo, que hoje é muito comum. isso. Gostaríamos de, Vamos lá. de falar um pouco mais sobre isso, mas infelizmente os tempos são limitados em todos os aspectos. Mas vamos falar pelo engasgo. Eu inicio da seguinte forma. Primeiro, independente. Eu sei que é difícil. Nem todo mundo tem a mesma habilidade. Mas manter a calma. Respira fundo e mantenha a calma. Pede ajuda se for necessário. Segundo, haja rápido. Então, identifique rápido. Como que a gente consegue identificar rápido? Assistindo a criança. Você está alimentando? Alimente devagar. Você está amamentando? Faça com que ela respire. A criança engasgou. O que é o engasgo? É uma obstrução desse canal, dessa via aérea, que é o processo de orofaringe. Então, o que a gente precisa? Primeiro, não é chacoalhar a criança. É pegar essa criança, depende da sua estatura, tá? Eu tô falando aqui de uma criança de 1 ano, de 7 meses até mais ou menos 1 ano, onde cabe na minha mão. Ver se eu consigo tirar esse objeto. Eu não indico que você introduza a mão, porque além de sujeira, a gente pode errar a manobra, machucar o céu da boca, introduzir sem querer um pouco mais. Então, em forma de V, eu vou fazer o quê? V de via aérea. Eu coloco a minha mãozinha debaixo do queixo dela. Para quê? Para levantar o acesso de desobstrução. Então, eu levanto as vias aéreas dessa criança e com essa parte da mão, que é a base da mão, ela já vai entrar onde? Próximo Embaixo do do pulmão, pulmão. que é no diafragma. E eu vou gerar uma compressão aqui, ó, naturalmente. Como que a gente vai trabalhar? Eu vou fazer compressões, eu vou estimular essa criança a tossir. Como que eu faço isso? Dando golpes das costas dessa criança. Mas aí a gente trabalha o quê? A própria gravidade. É mais fácil o objeto subir ou descer? Descer. Descer. claro. Então eu vou usar o quê? Um ângulo de gravidade onde essa criança fica um pouco projetada para baixo. Um ponto interessante é que a primeira coisa que essa criança iniciar o processo de desfalecer, quando ela voltar, ela mexe o quê? Uma criança pequena. As pernas e os braços. Então, a perna e o braço dessa criança tem que estar travado aqui, ó. Mas com cuidado para você não machucar. Porque se você tá aqui ministrando golpes nas costas, essa criança vai, um pequeno deslize, ela vai pro chão. Você tem que ter o domínio Você ali tem que ter o sobre- domínio desse cenário. Fica bem tranquilo. E né? aonde são esses golpes? É aqui, ó. Se a gente dividir, eu sempre brinco nas escolas assim, o nosso treinamento ele é falar de coisas sérias de forma descomplicada. A gente vai dividir isso em cabeça, tronco
e abdômen. Aí eu brinco com as professoras, joelho e pé deixa pra Xuxa. Tá? Porque eu vou bater aonde? Eu vou bater no tronco da criança, eu vou bater aqui na parte das costas. Legal. Entre as duas escápulas, né? Que a gente tem, bem na cervical. E aí eu faço o quê? Eu peguei a criança, abri as vias aéreas da criança, projetei ela um pouco para baixo, com essa base da mão, 5 golpes. Se eu tenho um único duto de obstrução, quando eu comprimo de uma forma correta, não tem por onde esse ar sair. Ele só vai sair por aqui. E é onde estimula esse objeto a sair. Então a manobra é muito simples, vou fazer um pouco mais rápido para vocês terem uma ideia. Identifiquei, abro a via aérea, coloco ela onde é quando ela cabe na minha mão, certo? Introduzo um pouco para baixo e com outro golpe, com a outra mão, a base da mão, 5 golpes nas costas da criança. E eu sempre falo que protocolo, tá, só bebê? Protocolo é 5. Mas se eu ver que ela já tá começando a desengasgar, pode chegar no 6. Se eu ver que ela já desengasgou no terceiro, eu não vou seguir o protocolo. Igão, e a intensidade do golpe? Muito boa a sua pergunta, parabéns pela pergunta. A intensidade. Se eu pego essa criança e faço o carinho, vai sair? Não vai. Mas eu sou pai, eu sou mãe. Eu não vou querer bater. Os direitos humanos vai agredir a criança. Se eu for muito forte, eu vou machucar. Então, o calibre da mão é de acordo com a massa corporal. Não tá resolvendo? Dá uma densidade um pouquinho maior. Mas sempre escorregando a mão. Por que escorregando a mão? Porque aqui é bem bacana. Eu comprimo a parte da frente e de trás do diafragma e canalizo todo esse ar para cima. Que vai sair Que esse bacana, objeto. hein? E Mas Douglas, que temos aula, mais 5 minutinhos, porque eu queria escutar um pouquinho para crianças um pouco mais Maior? velhas, maiores. Criancinha um pouquinho maior. Muito bom. Vamos lá. Acho que é bem Que é o bacana. nosso caso, né? As crianças têm 6, 7 anos. A anatomia não se altera. A criança ela tem uma escala menor e ela vai aumentando gradativamente conforme a sua idade. Eu sempre digo o seguinte, primeira coisa, além de calma, eu preciso conhecer o processo do meu anatomia do meu corpo. Então, eu tenho o único acesso de entrada, passa pela orofaringe e aqui eu tenho a epiglote que divide pulmão e estômago, certo? Se eu fizer com 2 dedos aqui, processo de investigativo, eu vou ver que vai estar meio duro, que é esse osso externo. Aqui está o coração. Descendo um pouquinho para baixo vai estar mole, que aqui é o nosso diafragma. Como nós vamos fazer isso? É a mesma manobra de uma outra forma. Eu vou fazer assim, 5 dedos, guardo o dedão, escondo o dedão. Essa base da mão, ela vem no diafragma. E aí a outra mão, eu vou só simplesmente potencializar essa força. Isso vem em movimento de J, que é o famoso J, né? Faz o movimento de J. O que é o movimento de J? Eu vou 5 dedos, guardei o dedão, escondi o dedão, vou até o diafragma, aperto, olha eu iniciando o J, e canalizo para cima. E a criança deve estar sentada Ela pode sentar no meu ou tá em pé? colo. Ela pode sentar no meu colo, Uhum. aqui, uma criança Tá. que eu não consiga segurar na mão. Eu sento ela no meu colo, ou eu me ajoelho até a altura dessa criança. Tá bom. A primeira coisa, manter calma, liberar as vias aéreas e fazer a manobra no local correto. E a vovó falava pra... Taca a Bater farinha! Joga a farinha! Bate que nas desce. costas. Bate nas... né? Dá Ajuda, tapinha, né? ajuda. Mão pra cima. Vamos pra Vamos pra cima. cima. Vovó. Mas, Igão, um aprendizado enorme aí, eu acho que para a Passou família muito Fordedes, rápido, né? E assim, vamos emendar, porque a gente tem aqui, dentro desse mesmo podcast, um socorrista do SAMU, né? Que legal. E aí Muito eu legal. te agradeço, e aí, lógico, você vai ficar com a gente aí e voltar outras vezes para falar de mais aí situações e casos interessantes para todos os pais, pessoal da família e para toda a sociedade. Posso Obrigado, deixar Igão. meu Instagram aqui? Claro, fica à Ah, vontade, legal, deve. cara. com Obrigadão certeza. aí pela oportunidade. Eu acho, não só eu da área, mas como a nossa equipe em geral voltada à segurança das nossas crianças, é um assunto bem interessante. Precisamos sim desmistificar muita coisa. Convulsão, febre, abordagem, uma criança autista, uma criança com alguma síndrome. É interessante a gente levar esse conhecimento. Então, eu não sou muito das redes sociais, mas eu tenho algumas coisinhas lá que é bem legal. A nossa rede social é @Grupo YF, tá? Segue a gente lá no Grupo YF. Valeu, Digão. Segue Muito a gente. obrigado, Valeu, viu? valeu, cara. Valeu. Obrigadão, valeu. Até logo. Bom, continuando esse tema
de acidentes domésticos, acidentes nas escolas, como se prevenir, né? E já aprendemos aqui técnicas, né? Para desengasgo, não é isso? Desengasgamento, né? Em crianças, em bebês, que é muito importante. E aí a gente tem aí, não pode falar de num momento certo, num momento que você se vê perdido ali, o negócio, meu, não deu certo, chama o SAMU! E para tanto temos aqui o Tirola, Claudinei Tirola, seja bem-vindo aí. Bem-vindo. Ocupando aí essa Tirola, nosso grande podcast Tirola, aí, Os Quatro Pais, né? E socorrista do SAMU, é isso, Tirola? Isso aí, em primeiro lugar, queria agradecer vocês pelo convite. Tá? De verdade. E pode mandar as perguntas aí. Bacana. Bom, SAMU, Começa. das ocorrências assim que existem aí com crianças, com bebês, né? Qual um exemplo de alguma que você pode falar, puxa, isso aqui poderia ser evitado, né? Seja dentro de casa ou dentro de uma escola, né? Ou uma ocorrência que te chamou a atenção. Então, tipo assim, eu não gosto de falar poderia ter evitado. Que meio que, vamos dizer que eu tô meio que julgando. Ah, você que errou. Então eu não falo isso, né? Porque acidente acontece com qualquer pessoa, principalmente com criança. Mas é legal acompanhar. Não é que nem no nosso tempo que a gente se machucava, ralava e não tava nem aí. Hoje em dia tem os cuidados que não tem como. Assim que cuidar. E assim, não tem como eu falar, eu poderia ter evitado. É difícil. Ô Tirola, dentro desses acidentes de criança, tudo que eu morro de medo também, eu mesmo fico desesperado quando minhas filhas machucam, crianças que eu vejo. Qual que é o mais desgaste? Quando você pega um acidente de criança ou de adulto? O desgaste é mental ou é físico? Como que é? É mais emocional, né? Porque quando envolve criança, idoso, cara, você fala, putz, poderia ser minha mãe, poderia ser, no meu caso eu não sou pai, mas poderia ser um filho, um sobrinho meu. Pesado, Então é emocional. Emocional Você já mesmo, chega- fica mais abalado. Se bem que a criança, graças a Deus, eles se recuperam mais rápido que nós. Mas é complicado. Quando envolve criança e idoso, Que estão mais é vulneráveis, difícil. né? Sim. Teve de algum caso assim que você pegou e falou, putz, criança. Teve mesmo? Teve mais exemplo. É um caso que eu prefiro não contar. Mas eu tava contando pro menino aí, pro Rodrigo. A gente pegou uma situação e por eu ter problema no joelho e o menino tava jogando bola e, pô, estourou o joelho. Quando nós chegamos, a gente percebeu que o joelho tava fora do lugar. E fazia o quê? Uns 10 minutos lá no chão, você não pode mexer. E o pai fica desesperado, vamos levar e não pode, não leva. Não pode levar. Aí nós chegamos, tava eu e o meu técnico. Nossa, não lembro o nome dele. Aí a gente viu a situação, né? Era só o joelho fora do lugar. E a criança chorando, mó dor, não conseguia nem se mexer. Aí ele falou pra criança assim, ó, nós vamos pegar você, vamos te levar pro PS. Então você vai relaxar, respira. Nessa que ele falou respira, ele colocou o joelho do menino no lugar. Tipo assim, colocou a mão e colocou. E a criança falou, nossa, eu não tô mais sentindo, não. Vou voltar a jogar bola, vou voltar a jogar bola. Sarou. Só que Pô, exemplo, obrega para aí, vamos embora aqui. Pô. Pega a bola. Voltar a jogar. E a gente levou, tem que levar pro hospital, né? A gente levou ele pro PS e tal. Mas é gratificante, isso é gratificante. Quando você vê lá que você conseguiu o que você quis, entendeu? Tipo, o que você propôs. E Tirola, eu queria saber, a gente escuta muito, né? Existe até o bordão, chama o SAMU, é emergência. O pessoal normalmente fica mais desesperado. Como funciona a rotina de vocês, das equipes que fazem esse atendimento, né? É através dessa linha direta de chamados, como é que distribui, como é que vocês chegam na casa ou num local de um acidente para fazer essa abordagem? Você fala, chega como? Como é que, por exemplo, eu sou um pai, tive um acidente com meu filho, eu vou ligar tá. para a central, essa central vai contactar uma equipe mais próxima, né? Então, como é que é essa abordagem para vocês chegarem na casa? Existe uma equipe que é mais relacionada para
quedas, outra que é para queimaduras, ou todo mundo tem que atender tudo? Todo mundo tem que atender. O que acontece? Você ligou pro SAMU, tem uma enfermeira responsável, que ela é enfermeira-chefe. Ela vai começar a te fazer perguntas, o que aconteceu. Tipo assim, ela vai tentar, vamos dizer, o que eu vou fazer pessoalmente por telefone. Ela vai pedir calma para vocês, vai perguntar o que aconteceu. Bateu a cabeça, tá grave, o que tá acontecendo, tá chorando, tá respirando. Uma forma do pai meio que meio tranquilizar e tal, enquanto nós estamos indo. Mas a médica pergunta tudo antes. É bem bacana. Tá. Então a gente já chega mais ou menos sabendo da situação. Tá. E quantas pessoas compõem essa equipe de atendimento? A gente vê aquela ambulância passando na rua, a gente não imagina se está indo socorrer, se já está voltando com o socorrido. Porque assim, tem a USE é o que ampara a gente. Exemplo, tá eu e o meu técnico. Se a gente chegar no local e ver que a situação é grave, precisa de um médico, aí nós tem que chamar a USE. No nosso caso, vai eu e o técnico. Entendeu? Então a gente vai fazer o procedimento que tá ao nosso alcance. Tá mais grave, não tem como. A gente precisa de exemplo, precisa de alguma coisa mais sofisticada. Aí a gente chama a USE que vai o médico. Como que a gente identifica na rua? Qual que é o SAMU com a OSE e o SAMU sem a OSE? A USE, eu tô falando de Osasco, tá? Em Osasco tem tá. a USE, tá escrito USE, Tá. que é o que tem médico. Em São Paulo eu não lembro. Boa pergunta, eu não lembro. E tem alguma diferença, por exemplo, quando vai um carro do Bombeiros e do SAMU para fazer É o porque resgate? muitas vezes o pessoal chama o SAMU. Tá demorando, chama o bombeiro. Mas quando é acidente mais Por grave, exemplo, de moto. aí o qualquer- pessoal chama o bombeiro. Tá, E muitas vezes o bombeiro chama o SAMU. Então a gente trabalha, vamos dizer, que equipe, né? conectado. Entendeu? Então você Precisei do trabalha bombeiro conectado chama. um com o outro. Vai que fazer nem o eu mesmo peguei uma atendimento. situação de uma senhora numa periferia lá em Osasco. E ela tinha caído 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E a gente teve que chamar o bombeiro. Por quê? Nós descemos descemos a senhora no rapel. A gente entrou uma escadinha desse tamanho. A gente desceu a maca com ela. O bombeiro chegou, a gente, né, fez o procedimento. Levamos ela, chegou no lugar que não tinha mais como descer a maca. A maca não passava. A gente desceu ela no rapel. Aí precisa do bombeiro. Que nem o Igor estava falando, eu aprendi muito com eles, porque eu tenho NR35, 33. Eu sei fazer isso, resgate. Mas nesse caso eu não posso, tem que chamar o bombeiro. Entendeu? O bombeiro já é próprio para isso. Então a gente desceu de rapel assim, E ó. Tirola, teve alguma situação inusitada que ligaram pro SAMU e você chegou, poxa, sei lá, um gatinho em cima da árvore? Não nesse sentido, mas que aconteceu algum acidente. No Ser telefone bombeiro, mas, relatou. ó, Fone, alguma ligaram, aí você chegou lá, não era. Era um aquilo. dedo cortado. Era um dedo cortado. Não, Não? direto. Tanto que a gente fala que SAMU lá em Osasco, felizmente, é Uberlândia. Ah, chama o SAMU. Todo mundo Já liga pro chegou, SAMU. o cara levantar e ir embora. Tipo, ficar bravo ainda com a gente. Falei, porra, meu. E você dá bronca no pessoal, Tirola? Não Você pega Não não pode pode, dar ele bronca? pega um menino que aprontou e fala, ó, rapaz, você não faz mais isso, hein? Não, já, Já então. teve trote, Foi bacana uma situação que eu tava na academia uns 15 dias atrás. É. E tinha um cara me olhando e eu falei, pô, que esse cara tanto olha, meu. Olha o tamanho do Aí ele veio pro meu lado, né? Eu falei, e aí, beleza? Ele falou, cara, eu queria te agradecer. Desde o dia que você me socorreu, você salvou minha vida. Eu falei, ele falou, sim, cara. Eu falei, puta, que bacana. Ele falou, você não lembra de mim? Eu falei, cara, não tem como eu lembrar, que a gente já fez tanto. Daí ele falou, lembra que um cara que você xingou, que você falou que na próxima vez vai morrer, não vai passar do Natal? Que eu falei brincando pra ele. Eu falei, caramba, é você, cara. Ele tava empinando a moto e caiu e estourou a cabeça, abriu. Caramba. Ai, Aí a gente chegou, fizemos o procedimento, né, e levamos ele pro hospital. E eu dei uma bronca nele. Eu falei, a próxima vez eu vou deixar você morrer, cara. Falei, porra, que sacanagem, vai me dando trabalho, tipo, meio pro cara animar, meio pra ele falar, porra, né? Resumindo, ele tava lá me agradecendo, cara.
Lembrou da Olha, bronca. Isso faz legal, 6 meses, ele lembrou de mim. Aliás, foi em dezembro. Ele lembrou de mim. Ele falou pra mim assim, eu falei pra minha mãe, prometi pra minha mãe que eu tenho gratidão e um dia eu ia encontrar você. Falei, caraca, cara. Tá... E parou de empinar moto também. Parou com tudo. Olha que legal. Até que a maconha. Parou também. Ele falou, parei. Depois você me falou, eu Depois você parei. deu uma bronca aí, às vezes. É, pô. E você falou um pouco aí de atividades físicas, rapel, né? Você comentou pra gente que tem outras atividades paralelas que você faz. Né? Sim. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente sua experiência com crianças, o rapel, né? Cadeirantes até, também, né? Sim, até porque, que nem o meu parceiro tava falando, que é o Igor, nós temos, por eu ter NR35, 33, e por sempre trabalhar com criança. Eu trabalho, na verdade, social há 28 anos, eu trabalho em Osasco, com ovo de Páscoa, cesta básica, roupa para criançada da periferia, Você faz um trabalho social, então. há 28 anos. 28 anos, legal. Até o Doutor da Alegria, né? Bem, Já Se foi. veste, vai nos hospitais, trazer um pouco de Então, alegria agora eu pras tô crianças. parado, mas é que nem eu falei. Se der. Quando eu conseguir uma autorização para descer num prédio na Paulista, eu ia descer de Pantera Negra. Eu ia descer Pantera Negra, o Batman e o Homem-Aranha. Nós ia descer de corda no hospital. Só que daí teve a pandemia e tal, acabaram meio que cortando. Que é maior burocracia, infelizmente é burocracia. Isso pra alegrar crianças Crianças, que estão né? nos hospitais. é Sim, isso? porque eu vejo, o que eu vejo, doutores, que nem vocês são pais. Quando eu vejo uma pessoa reclamando da vida, eu tô desanimado, eu tô com depressão. Cara, vai no hospital, cara. Isso é Tem triste, criança né? que a gente chega no corredor, ele não consegue virar a cabeça, ele só mexe com o olho assim, você vê ele chorando. Eu desci um menino lá no Sumaré, um cadeirante, ele era tudo paralisado. Cara, mas quando ele tava pendurado, o que o pessoal, o que a gente faz? A gente amarra, desce 2 cordeiros do lado, ele tá aqui no meio. A gente amarra a corda na perna dele, como se ele fosse descer. Porque no Sumaré, você tem que descer um pouco andando, aí depois você pendura, pum, aí você tá pendurado. Mas tem que descer andando. Então esse movimento, ele fazendo com a perna, parece que ele que tá se movimentando. Se você vê a alegria da criança, cara, você fala, caraca, meu, o que eu sou, cara? Então a gente desceu a criança e ele é totalmente paralisado. Isso é um trabalho que legal, social hein? que Trabalho você legal. faz solidário de descida de rapel para deficientes. Sim, é e a isso? gente foi E o até único. crianças. Que legal. Nós somos o único a descer lá em Osasco, a ponte da Metálica, a principal de Osasco. Eu fui o único que fez um trabalho social para arrecadar ração, né? Que eu ajudo os caras. Ajudo não, cara, eles me ajudam. Os cachorrinhos da rua, os moradores de rua, cesta básica, roupa pra galera da rua. E a gente teve corte de cabelo pro pessoal e tal. E o Igão tava comigo, ajudou muito também. E, cara, sensacional. Tipo, eu lembro de uma menina que desceu, a filha do Rafa. Ela tava com medo de descer. Eu falei, não, você vai descer e tal. Não tem... Resumindo, quando ela desceu lá embaixo, ela falou assim, eu quero tirar uma foto com o Tirola. E uma correria, os caras me chamaram, Tirola, vem que ela quer tirar uma foto com você. Eu cheguei perto dela, ela me deu um abraço, cara. Como eu não sou pai, e eu fui criado no modo meio que militar, então eu sou secão, cara. Mas quando a menina me abraçou, eu fiquei tão sem graça, eu não sabia o que fazer. Ela falou pra mim, só quero te agradecer que você me proporcionou um dia que eu nunca imaginei. E por você, eu vou ser bombeira. Olha, que bonito. Que legal. Que legal. Cara, eu falei, que legal, sério? Ela inspira, falou, né? você é bombeira, você me incentivou. E é verdade, ela tá estudando, hoje ela é bombeira mirim. Então é que nem eu falei pra vocês. Cara, a criança, por eu fazer trabalho social, é onde eu quis entrar no SAMU. É onde eu quis entrar na ambulância, na verdade. Aí eu lembro que o Edson, eu fui socorrer uma senhora, a Sandra. E eu parei no PS, lá no Antônio Giglio, e falei, atendeu ela lá e tal, e eu fui lá fora, encontrei o Edson.
Aí perguntei da ambulância, como é que eu faço, cara? Aí ele me falou, daí ele me apresentou o SAMU, o SAMUCA. O SAMUCA que abriu as portas para mim no SAMU. Aí entre as enfermeiras Conceição, a Glair, a Amanda, a Vera. Então, tipo, eu entrei, na verdade, na ambulância para isso. Como eu faço trabalho social há muito tempo, muitos anos, eu queria uma coisa diferente para mim. Acabei adorando essa profissão, porque a galera que participa comigo, a galera que é do SAMU, eles não estão lá pelo salário. Eles estão lá por amor. Porque o salário, só falar para vocês, vocês vão rir, cara. Eles estão lá por amor, não por salário. Entendeu? É onde eu peguei maior carinho pelo SAMU e maior respeito. Bacana. Só temos a agradecer, né? A galera do SAMU, nossos né? salva-vidas. São os nossos salva-vidas. E assim, Anjos, né? anjos, né? Em que momento, Tirola, assim, que um pai, uma mãe, ele deve acionar o SAMU num acidente doméstico, tá lá em casa, lá a criança, né, se queimou ou teve uma queda. A queda eu acho também legal, a gente não falou assim de queda, né? Mas assim, que a criança sofre muita queda. Em que momento que ela não deve ela mesmo movimentar essa criança até o hospital e esperar uma assistência do SAMU, do bombeiro, enfim? Geralmente, se a criança caiu de costa, ela bateu as costas no chão, ela não está sentindo a perna, pergunta para a criança. É que o Igor falou, respira, faça perguntas para a criança, não deixa a criança dormir. Enquanto você está fazendo pergunta, o outro já está chamando o SAMU. Entendeu? Mas é que nem o Igor falou, o Igor falou tudo. Não se desesperar. Que nem exemplo, em dezembro eu dei uma aula, o Igão me chamou, lá em Osasco, no Jardim Conceição. A gente foi lá no sábado de manhã, ficamos lá 4 horas. Uma aula normal, escola pública, e passou. Aí em maio eu recebi um áudio, mas eu mandei pro Igor. O cara me agradecendo, tinha uma criança engasgada, acho que 7 anos, se não me engano, a criança já estava pálida, estava mal. Aí o diretor chegou e aquela correria, maior desespero, chamou o SAMU, não chegava, chamou o bombeiro e nada. Ele lembrou do que eu ensinei para ele, passo a passo. Respira, cara. Ela depende de você. Aí ele começou a lembrar, tipo assim, rápido, é momento de segundo. Não é de 1 minuto pensando, na segundo. Ele falou, o Tirola me falou assim. Resumindo, ele conseguiu dar o procedimento no atendimento até o SAMU chegar. Aí ele me mandou mensagem me agradecendo, que se não fosse eu falei, cara, na verdade não sou eu, cara, é Deus, meu. Mas eu agradeço. Então, o pai que passar por isso, respira, tenta ver a situação da criança, não mexa na criança, pega no colo, sai correndo. Agora, se estiver engasgado, sim, é que o Igor falou. Mas queda, se você vê que exemplo vai que nem a mãe lá com o joelho do lado, a gente viu o joelho do lado assim, uma coisa horrível. Acidente. Não mexa também, na criança. Não mexa. Não mexa. Então, viu fratura exposta, não mexa. Não mexa. Chama o SAMU. Na verdade, não precisa nem ver não precisa nem ver a fratura. Acidente Você de faz bicicleta. pergunta que de repente pode ser uma fratura interna. Liga Então o não mexa, 92 e cara. pronto. Liga pro SAMU. Chama o SAMU. Chama o Chama o SAMU. SAMU, chama o SAMU. E Tirola, pessoal. não, eu vi recentemente, né, nas suas redes sociais, uma foto, né? Essa foto aqui, ó. Você com uma bebê, uma criança no colo, né? Nós vamos mostrar aqui. E explica um pouco dessa foto, né? Você com um bebê no colo. Era um resgate? O que foi? Não, foi sensacional. Tava eu, a Lê, tomando café. Aí recebeu um chamado de uma mãe que estava tendo filho na periferia. Eu acho que tava eu, a Lê, nós fizemos, achei 1 minuto, o lugar que leva 5. Chegou um biquinho assim, cara. E para mim foi sensacional, por eu não ser pai, né?
tive um problema aí, não posso ter filho, enfim. Cara, pra me pegar tanta coisa ruim, aí de repente o Ale pegou a criança, ele fez o parto, Fez o parto, que bacana, hein? cara, e passou pra mim, eu fui o segundo a pegar a criança, nossa. Por isso que eu deixo a foto, emoção única. Coisa que a gente só vê Então, em filme e novela, né? Sim, então é coisa tipo. É por isso que eu tenho o maior carinho pelo pessoal do SAMU, pelo próprio SAMU, entendeu? Por isso que eu tenho o maior carinho quando eu vejo pais iguais vocês, cara, que tem o maior carinho pelos filhos. Eu vejo o Igor. E, cara, é sem comentários. Eu imagino ser um pai, mas essa emoção foi demais, doutor. E eu tenho o maior carinho pelo Ale, que ele falou, pega a tirola. Eu falei, cara, isso é machucar a criança, tem que cortar o cordão. Ele falou, não, pode pegar, cara. Nasceu, olha lá, sensacional. nasceu, cara. Que legal. E vocês onde- fizeram o parto, Parabéns, fizeram hein? tudo, procedimento. É onde a tudo gente lá? vê, sim. Aí chegou a Uzi para dar apoio para nós com a tá. médica. Mas ali a criança já tinha nascido. Já tinha nascido. Eu e o Alê. Sensação única Nossa. também. Né? Nossa, sem comentário. É que você vê a presença de Deus, né? Realmente, você tá tirando um anjinho ali que você precisa salvar. É de porque qualquer a vida, jeito. porque eu vejo que nem o Dando- próprio meu amigo falou, que religião é uma coisa inventada pelo homem. Mas eu lembro que uma vez o cara tava falando de que não acreditava em Deus. Eu falei, cara, eu vejo Deus toda hora. Ele perguntou pra mim, tá, mas como você vê? Aí eu perguntei pra ele, você sente o que pela sua mãe? Eu sinto amor. Eu falei, mas você já viu amor? Não, eu sinto. Eu falei, então pra mim ser Deus, eu vejo Deus no nascer de uma criança, numa árvore, eu dar um bom dia, um sorriso de vocês. Isso é Deus, cara. Isso é sensação. Então quando eu tava com a criança no colo, eu falei, caraca, meu, isso é vida, cara. E a mãe lá, tipo, aí eu perguntei pra ela, falei, vai me processar não, que eu não tenho grana não, cara. Ela falou, não, pode pôr. Sensação única. Faz o quê? 1 ano e meio atrás. E você chegou Mas a é encontrar isso. essa criança? Cara, eu tenho que ir lá. Eu não fui lá ainda. Mas eu vou lá. Já deve estar com 1 ano. 1 ano e meio, 2 Que legal. Lembra do nome? Putz, se eu não me engano, era Vitória. Ah, era uma menina. Era menina. Vitória, É que menina. linda essa Vitória. Tá lá no meu. Eu dei o nome por causa que ela nasceu na casa do cara. Meu, sensacional. E é isso. Que legal, Top, que legal, cara. Que história bacana é essa, né? E os motoristas do SAMU, Tirola? Os caras fazem um treinamento especial porque, Sim. cara, os caras dirigem como louco. É aquela ambulância tocando e aquela correria, se Na- você não na sai da verdade- frente, passa por cima. Na Os caras verdade, são bons, eles são bons, hein? Eu quando Ali, ó. escuto, olha lá. Quando eu escuto, né? O que a gente deve fazer? Tem gente que não sai da frente. Velozes e Furiosos. É situação mesmo de resgate? O que Quer deve ver? ser feito, né? quer ver, doutor? Muita gente fala, o cara tá correndo pra tomar café. Eu já falei isso. A gente da ambulância não corre com o paciente dentro. A gente corre para chegar na situação. Ah, entendi. Então eu não preciso ter alguém lá dentro morrendo. Eu tô correndo para me chegar na situação para me ver como é que tá. O que eu posso fazer? Depois que eu fiz o atendimento e embarquei o paciente, aí sim eu vou andar um pouco mais rápido aonde eu posso, por causa do paciente. Não sei se vocês já andaram em maca. Já andaram em maca? Nossa, é a coisa mais horrível. Horrível andar na maca. Então eu me ponho como se eu estivesse na maca. Eu me ponho no lugar do paciente. Então, exemplo, motoqueiro não respeita. Motoqueiro, muitas vezes o cara dá espaço pra nós, o cara vem e entra. Ele entra na frente e a gente quase, motoqueiro é terrível. E Não tô assim, falando mal mas dos você caras. também pode Não estar, todos. vamos supor, uma situação de infarto, né? Que tudo bem, pode estar lá com... Dentro tá um médico, tá dando o primeiro atendimento, mas também tem que chegar rápido no hospital. Às vezes precisa A fazer gente tem logo uma tempo. intervenção. A gente né? tem tempo. Tem um tempo certo. Tem um tempo Mas, certo, exemplo, né? entrou na ambulância, cara, o nosso dever é ajudar. Não importa como. Mas é uma UTI móvel Então a ali, gente né? faz o máximo que tiver a meu alcance. Então, exemplo, o lugar que leva 15 minutos, a gente faz em 2, 3, 5 minutos. Mesmo com trânsito. Não, os caras ali são... E vocês levam Piloto, pro Tem deve ser um próximo? treinamento. piloto. É, deve Vocês ser. levam pro hospital mais próximo? Como é que funciona Não, isso? a gente liga pro SECOM, né? Eu tô falando tipo de Osasco, tá? Tá. A gente liga pro SECOM,
depois que a gente fez o atendimento, tá estabilizada a pessoa, não tem mais correria, a gente liga pro SECOM e vê que IPS que tá atendendo. Aí Existe entra uma a médica lá, ela prioridade, liga. ou Tirola, ou não tem? É criança ou adulto? Não, bota Não, na é ambulância vida. e vambora. É a vida. Não, É a mas vida. assim, Tá. não importa. Legal, Acontece, legal. acontece, vários chamados ao mesmo tempo, né? Assim, no mesmo instante, assim, vai, em questão de minutos. Como essa central, você falou essa enfermeira, como que ela faz uma triagem e assim, se todos estão em ocorrência e aí aparecem outras ocorrências, como que funciona isso? Ou é o que ele falou, existe uma prioridade de atendimento da situação, da gravidade do fato, da idade da pessoa? Então, aí sim, entra. Mas a gente prefere não dar preferência. Então, o que acontece? Como é que é feito lá em Osasco? Norte, sul, leste, e assim vai, central. Então, se aconteceu na central, eu tô mais perto, vai, que nem exemplo. Teve um domingo que eu tava na norte, eu tive que ir pra sul. Então, eu tive que dar a volta na cidade, porque as ambulâncias da área estavam em ocorrência. Então, eu tive que sair daqui, pegar o Rodanel. Eu acho que eu dei Vai dar um apoio lá, 180, né? acho que eu dei 180 na ambulância, para dar apoio para um senhor que estava tendo infarto. Mas o legal disso é que o pessoal pede o nosso telefone, liga, agradecendo. Cara, é que não eu falei, graças a Deus a gente está lá pela pessoa e não pelo salário. No SAMU a gente não trabalha pelo salário. Legal. Entendeu? Imagina Pensando também, né? e salvando vidas, né? Pensando Então, na é onde pessoa. tem mais ou uma ambulância mais próxima, a gente vai, o pessoal passa, ó, precisa de uma ambulância em tal lugar. Em prol da vida, então. É Importante isso. é a vida, não tem Independente se preferência, preferência é a vida. Criança, idoso, adulto. Não tem. Prioriza a vida. E Tá já certo, teve tá casos certo. assim de você atender um chamado e chegar lá, tem duas pessoas em situação crítica para ser Já, atendida? mas E aí lembra que eu nesse falei da caso? crítica, a use? Ah, Só que daí é bacana que a gente trabalha em equipe. tá. Se precisar de 3, 4 ambulâncias, vão vir 3, 4 ambulâncias. Entendi. Então a gente já pegando os casos mais graves. É isso aí. Entendeu? É isso aí. A gente Tirola, vai em conversando. nome da equipe, eu queria fazer um agradecimento a você. E se a gente tivesse que passar um comentário sobre a sua presença aqui, é que você é o cara do bem. Graças Pelo a seu Deus, trabalho, então. pela sua dedicação, por todos esses ensinamentos que você passou pra gente. Né? Como você falou, é por paixão, é por crença, é por Pela vida, é valor. pela vida, Pensar né? no próximo. É pela, o pela amor, vida, né? é pela vida. Ó. Genuíno o sentimento. Sim, Tem amor no que você faz. Deu e pra assim, perceber isso. rapidão, tem que terminar, né? Que nem o Igor falou, o tempo é. E exemplo, hoje nós somos SAMU 24 horas. Semana passada eu cheguei na academia, a menina passando mal, a pressão dela lá embaixo, ela lá em cima. Tava quase 19, ela teve infarto 3 meses antes. Aí o pessoal lembra de quem? Tirola. Pô, chama o Tirola. Que nem eu ando, o pessoal até me pergunta, pô, mas por que você anda? Eu ando com a jaqueta e tal. Infelizmente o brasileiro não tem educação. Eu peguei uma situação, rapidão, lá em Carapicuíba, com divisa de Osasco. Aí eu tava de bermuda, eu tava vindo da academia. Eu falei, não vou parar não, cara. Eu falei, não, deixa pra lá, o pessoal já chamou o SAMU. Aí eu passei, eu vi o ônibus entrando, a mulher entrou, o cara entrou e o cara bateu na mulher. Bateu no carro. Aí eu falei, putz, mas eu olhei, não vi a pessoa dentro do carro, eu vi a mulher sentada aqui, sentada. Aí eu falei, putz, não dá. Aí eu passei direto, falei, não dá, cara. Peguei e dei ré. Dei ré, e o pessoal fala, lá o Zé Povinho. Aí eu desci, falei, cara, me apresentei, falei, o que aconteceu com ela? O ônibus bateu, ela machucou a coluna. Falei, caraca, tiraram ela do carro, meu. Aí eu falei, se ela não se mexe, fica aí. Aí começou chuva, cara. E o ônibus parou numa situação que passava carro. E o pessoal quase atropelando a mulher. E ninguém respeita. E eu, com roupa de academia, eu não... Falei, caraca, eu lembrei da jaqueta.
Eu fui lá, coloquei a jaqueta. E começou a chover. Eu coloquei a jaqueta, cara, é onde o pessoal começou a respeitar. Que daí o pessoal via, mandava voltar. Falou, não, você vai voltar, velho, volta. Por causa da jaqueta. Então, assim, quem trabalha no SAMU, quem é polícia, cara, é 24 horas, não adianta. Você tenta ir embora, mas não dá, cara. Você fala, putz, podia ser minha mãe, podia ser um amigo meu. Entendeu? Então é uma profissão de amor de verdade. E graças à minha profissão que eu escolhi, eu tenho, que nem eu falei pra vocês, eu sou do jiu-jitsu, educação física e ando de skate, mas graças ao SAMU que eu tô aqui com vocês, pô. Então eu tenho o maior carinho por essa profissão. E, cara, o que eu puder fazer para ajudar o pessoal do SAMU, pode contar comigo, porque eu vou. Isso vale pro povo de Osasco. O doutor entende porque, né, doutor? Então, o que eu puder, eu tiver com uma caneta na mão, o que eu puder fazer pela saúde, somente pelo SAMU, por essas pessoas que eu falei, a Glair, a Com, o Ale que fez o parto, o seu Milton, o Samuel, que me deu uma força, a Vera, tem o Marcelo. Então, o pessoal que, tipo, quando eu entrei, cara, eu tinha medo. Então, o pessoal me ajudou muito. Então, tenho um maior carinho pelo SAMU. E tenho um maior carinho quando eu vejo pais igual a vocês aí, que tem um maior carinho pelos Obrigado, filhos. obrigadão, Tirola. E é Todo isso esse aí. pessoal aí, anjos do bem, né? Exatamente. Anjos do bem. E é bacana compartilhar isso, né? E para os pais também que nos assistem, a família Forderes, né? Porque, assim, são ensinamentos e visões, né? Às vezes a gente pensa algo sobre uma profissão ou sobre uma atividade ou sabe? Então não é só um plantão, né? Não é mais um plantão. É aquele plantão, quantas vidas eu posso salvar, né? Então é isso que você transmite aí e a toda essa galera aí do SAMU, né? Temos que te agradecer aqui, Tirola aí. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Parabéns Tirola, aí pelo tá? trabalho, Vamos dar viu, até um Tirola? brinde Vamos aí. fazer um brinde ao Tirola aqui, porque foi um assunto muito legal. Então, eu que agradeço. Agradeço o carinho de todos. E valeu, Obrigado aí. gente. Valeu, Tirola, muito obrigado. Valeu, Valeu. Valeu.